Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Está em tramitação na Câmara um projeto que torna mais rígidas as penas para crimes cometidos na internet. O projeto prevê a tipificação penal ao internauta que espalhar fake news, as notícias falsas, e também conteúdo que provoque danos físicos ou psicológicos. Nós vamos conhecer mais detalhes sobre o projeto com a autora, deputada Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia. Eu sou Regina Assunção e o Palavra Aberta tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vinda, deputada Jaqueline. Obrigada, Regina. Um prazer enorme estar aqui, podendo falar de mais um projeto de lei e de um tema aí que está tão em evidência como a fake news. Com certeza, deputada. Eu queria que a senhora desse mais detalhes dos seus projetos, porque já temos uma lei que ela endurece as penas, né, para esses crimes na internet. Qual vai ser o detalhe da sua proposta? Bom, com relação principalmente na questão da fake news, eu sugiro, né, que aumente de 1/3 a pena, porque quando uma notícia falsa é veiculada e ela é compartilhada, ela é reproduzida, o efeito dela é avassalador na vida de uma pessoa. E a gente, em pesquisas que a gente já tem feito há muito tempo, a gente tem percebido que, inclusive, isso tem ocasionado, né, suicídio de algumas pessoas porque não suportam tamanha pressão. Então, a gente fazendo uma pesquisa, nós percebemos que tem que aumentar, sim, os crimes relacionados com relação a fake news, também com relação a páginas que vendem produtos e não entregam, né, que induzem o consumidor a comprar e depois ela simplesmente desaparece do ar. Então, a gente também, nessa proposta, também a gente fala sobre isso, com relação também a crimes que induzem a mutilação, a suicídio, uma série de situações que a gente acompanhou aí esse ano, algumas crianças e adolescentes que acabaram, né, tirando a vida por conta de programas na internet. Então, para também responsabilizar o provedor, a ideia justamente é essa, porque a internet ela abre um espaço gigante, mas se ela não for controlada de uma forma segura e eficaz, ela também pode ter um efeito avassalador. A senhora bem lembrou que os jovens têm sido muito afetados. A proposta prevê algo específico quando for atingido o jovem ou uma criança? Na verdade, aqui o projeto, né, que a gente até acrescenta ao ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que seria oferecer, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio ou sistema que possa colocar em risco a integridade da criança, do adolescente, tanto da questão física quanto psíquica, né, que são justamente esses programas que a gente tem acompanhado e tem visto. Então, tem que ser responsabilizado também, os provedores têm que ter responsabilidade com relação a isso. Agora, uma pergunta também que a gente vê como que seria pego, né, essa pessoa, como é que seria pega fazendo esses fake news? Porque, às vezes, tem gente que está compartilhando fake news, né, e que nem sabe que aquilo é uma notícia falsa, porque agora já mostram e passa o WhatsApp, Facebook, Instagram, e essas informações vão passando de pessoas em pessoas. E a fonte, como é que se chegaria à fonte dessa notícia falsa? Bom, primeiro que a gente tem que conscientizar a nossa população da responsabilidade de uma notícia. Porque quando a gente percebe que é produzida uma matéria que é fake news, muitas pessoas elas acabam compartilhando, reproduzindo, seja no Face, seja nos grupos de WhatsApp, sem ter a responsabilidade de saber se é verídica ou não. Né? Se é né? Então, isso daí, se é seguro ou não, as pessoas elas têm que ter essa responsabilidade. É tanto que agora nos WhatsApp, quando você encaminha, ela aparece lá como encaminhada, e pelos próprios IPs, da mesma forma que os órgãos da justiça têm feito um trabalho maravilhoso no combate à pornografia infantil, à pedofilia, e tem pelo IP da máquina tem identificado, né? E também a responsabilização dos provedores, porque eles têm que ter um controle
de como isso funciona, porque a internet não é terra sem lei. Por mais que nós tenhamos a questão do marco civil da internet, tudo, mas nós precisamos melhorar cada vez mais. Então, a ideia é justamente essa, é vir somar forças para assegurar, né, tanto para as nossas crianças, adolescentes, os crimes contra a honra, que a gente percebe tanto de calúnia, difamação, injúria, que a pena ela é muito pequena e acaba que isso estimula as pessoas a compartilharem notícias pela própria internet e ela tem uma pena majorada por isso, e a ideia também é aumentar nesse sentido e justamente resguardar os nossos consumidores também, como eu falei. Agora, a pessoa que compartilha, ela pode vir a ser também responsabilizada, já que a gente tem na lei, por exemplo, pessoas que compram e repassam produtos que são roubados, elas já podem ser punidas. Nesse caso, quem compartilha também vem a ser responsabilizado? Na verdade, aqui a ideia é que a divulgação da informação falsa é criar, divulgar, produzir ou compartilhar informação ou notícia que sabe ser falsa por meio da internet ou outros meios de comunicação em massa. Né? Então, a pessoa que o compartilhar, ela também seria responsabilizada. E é justamente o que eu falei antes, Regina, as pessoas elas têm que ter o cuidado de quando receber uma notícia, verificar se ela é falsa ou não. Né? Porque hoje a gente percebe que muitas vezes uma notícia falsa, uma notícia ruim, ela propaga de uma forma imensa. Sim. Já uma notícia boa, ela não tem o mesmo efeito. Só que o estrago que essa notícia ruim, essa fake news, né, essa notícia falsa, esse compartilhamento faz na vida de uma pessoa, ele é devastador. Então, também a ideia é para quem compartilhar, para que a pessoa tenha a responsabilidade de saber o conteúdo. Coloca no Google, hoje a gente tem como pesquisar isso, a própria internet, específicos né, para você saber se é fato, se é fake, né? Então, é com relação a isso, porque nós temos que ter o cuidado de repassar as informações. Agora, o Conselho de Comunicação do Congresso Nacional já tem discutido também essa questão das fake news aqui, também até com previsão de apresentarem uma proposta. Esse seu projeto está no mesmo sentido? Vocês têm discutindo também no Conselho? Não, no Conselho eu não conversei ainda, mas é bom saber para que a gente possa também estar aí procurando, e eu vejo que toda colaboração é muito útil. Né? E eu vejo que quanto mais nós pudermos contribuir para o desenvolvimento de uma legislação como essa, né, ela é de suma importância. Porque o que a gente percebe, igual na questão que eu falei do consumidor, que muitas vezes ele compra um produto e aí ele não recebe, e quando ele vai na página, ele é surpreendido com a página fora do ar, né, ele fica como? Ele fica desassistido. Então, isso também não pode acontecer. Então, isso aí seria incluído na Lei da Defesa do Consumidor? Também, a gente também colocamos aqui com relação para poder ter um controle maior, né, de aqui a pena aumenta-se de 1/3 se o meio fraudulento envolver a comercialização de produtos por meio da internet. Então, a ideia também é majorar a pena para resguardar o nosso consumidor, e isso aqui dentro do Código Penal. E, inclusive, o presidente Maia já até anunciou que quer fazer uma lei geral de combate a essa fake news. Como é que está essa tramitação da sua proposta aqui? Quais são os próximos passos? Então, fui dado entrada, a gente fez primeiro um trabalho com a consultoria legislativa, né, com relação ao tema. Eu tenho muito cuidado pela qualidade legislativa. Eu, desde quando assumi o meu mandato, eu sempre disse que eu não prego quantidade, e sim a qualidade legislativa. Nós tivemos o parecer favorável e nós temos conversado com alguns colegas, embora a gente tenha visto tramitando na casa projeto para acabar com o crime de injúria e difamação, que eu acho absurdo, porque e está tramitando, infelizmente já foi aprovado na CCJ, porque só quem foi vítima de um crime desse sabe o tamanho do estrago que isso faz. O argumento é de que, mas é porque já tem a penalização civil. E a penalização civil é uma coisa, você consegue ganhar uma indenização, digamos, por danos morais, só que se a pessoa não tem patrimônio, você não vê a pena aplicada, e na verdade não é nem pena, né? Então, no Código Penal, eu vejo que tanto calúnia, injúria, difamação, os crimes contra a honra, eles têm que ser majorados nesse sentido, já são quando usados, no caso pela internet, mas com relação a fake news, de uma forma
maior, porque, como eu disse antes, o estrago que é feito na vida da pessoa, eu falo por experiência própria, Regina, que assim, não tem dinheiro, que aí entra a questão da indenização, que pague o estrago que fez na vida de uma pessoa. E é muito sério, como a gente tem acompanhado pessoas que têm tirado a vida por conta de uma notícia falsa. E como parlamentar eu estou aqui para justamente defender a nossa população. Tá ótimo, deputada. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu é que agradeço e estou à disposição. Eu conversei sobre as penas mais rigorosas para quem cometer crimes na internet, com a autora da proposta, deputada Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia. Assista esta e outras edições em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.